Lamentações de Jeremias, a noiva prostituta, parte 3. A sua imundícia está nas suas saias. Estendeu o adversário a sua mão. O inimigo se tem engrandecido. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois ela viu entrar no seu santuário os gentios. Precisa explicar um negócio desse aqui? O que é que você tem visto nas congregações atualmente? Vou ler de novo, tá? Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela. De quem? Da igreja. Vou direto ao ponto. Pois ela viu entrar no seu santuário os gentios, acerca dos quais, presta atenção nisso aqui, acerca dos quais mandaste que não entrasse na tua congregação. Contextualizando, a igreja de hoje está com uma enorme parceria com o sistema satânico desse mundo, uma parceria diabólica. A igreja e a política, a igreja e as finanças. Se você for a uma livraria evangélica, você vai encontrar lá um livro que se diz evangélico, te ensinando a alcançar o seu primeiro milhão. Eu quero que você me mostre na Bíblia Jesus te ensinando a ganhar o seu primeiro milhão. Talvez de almas, você pode até encontrar um contexto, né? Houveram pregações em que 3.000 almas, 5.000 almas converteram de uma vez só. De uma vez. Tem até um texto que me marca muito, né? Que é um texto que diz assim, que os chefes da sinagoga, né, mandaram prendê-los, falando dos 2 discípulos que tinham ido até o templo, né? Mandaram prendê-los e dar uma surrinha neles lá. Dar umas açoitadas neles e deixar eles, soltar eles depois, de manhã talvez, mas o texto diz que já era tarde, porque o Espírito Santo já havia entrado lá e mais de 5.000 almas haviam se convertido. Aonde? Dentro do templo. Dentro do templo. Mas não é o povo de Deus? Não é a nação de Deus? Não. Foi necessário o Espírito Santo entrar lá para que 5.000 almas se convertessem. Então, se você não entender como é que funciona o reino de Deus de verdade, você vai ser enganado pelo diabo, vai ser enganada por Satanás, e acreditando piamente que você está servindo a Deus, e vai criticar fervorosamente quem tentar abrir os seus olhos. Eu sei porque era assim comigo, era isso que eu fazia. Se falasse para mim que dízimo não era mais necessário e que eu estava enganado a respeito do dízimo, nossa, pelo amor de Deus, você podia sair da minha frente que eu ia jogar uns 5 textos nos seus peitos, mais a Bíblia na sua cabeça. Mesmo que eu estivesse totalmente cego. Então, 5.000 pessoas se convertendo dentro do templo é sinal de que o templo também não quer dizer que é a igreja. Você entende isso? Estendeu o adversário a sua mão
a todas as coisas mais preciosas dela. Pois ela viu entrar no seu santuário os gentios, acerca dos quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Aí o Senhor me lembra agora também, é por isso que eu falo, que eu não sei o que eu vou falar, porque Deus vai me direcionando assim O Senhor me lembra agora de músicos, tá? Igrejas que contratam serviços de músicos que não são cristãos para produção de CDs, para produção de arranjos, para N produções que não são pessoas consagradas ao Senhor Jesus. Não me interessa o que você vai dizer, você pode ser um músico que vai dizer, não, mas é o trabalho do cara. Pois é, mas aqui Deus, ele é exclusividade na vida de alguém que diz que serve a ele. Precisa ser, é uma premissa da palavra. E aí Deus me lembra a respeito disso, porque também tem o outro lado da moeda, que são os músicos que dizem ser cristãos, que estão trabalhando com músicos seculares. Mas não existe isso, negócio de música secular e música cristã, né? Porque, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Não pode jorrar 2 tipos de água de uma mesma torneira. Não pode sair esgoto e sair água limpa ao mesmo tempo. Não tem como, tá bom? Vai dar sua desculpa para outro. Catar coquinho eu não posso te mandar. Não posso. Eu posso falar sobre a palavra aqui. Infelizmente, né? Mas vamos lá. Então, aqui, ó. Os quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Iluminador. Você acredita que hoje a igreja tem um profissional? Tem um profissional chamado iluminador? Ele trabalha com a luz. Não é Jesus, tá? Nem o Espírito Santo. Mas ele trabalha com a luz, colocando a luz no melhor ângulo, onde você possa se sentir melhor dentro daquele espaço. Talvez numa área VIP, quem saiba, de um evento dentro de uma igreja grandiosa dessas aí. Tem o trabalho de um iluminador, talvez colocando lá uma luz violeta para você se sentir um pouco mais acolhido pelaquela congregação. Quem sabe, né? Mas eles não usam esse tipo de técnica dentro dos templos, não, né? Isso seria diabólico demais, não é isso? Pois é. Mas é exatamente o que estão fazendo, tá? Então, cuidado. Tem coisas que Deus está dizendo claramente que não deveriam ter entrado no santuário. Ponto final. E veja que é bem claro aqui, ó. Estendeu ao adversário a sua mão. Quem é o adversário? Satanás, tá bom? A todas as coisas mais preciosas dela. Preciso explicar isso novamente, pelo amor de Deus? Preciso? Acho que não, né? Vamos lá. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para restaurarem a alma. Eu poderia traduzir isso aqui de uma maneira um pouco mais fácil para você entender, como quem diz assim, ó, se venderam a preço de banana, tá bom? As coisas mais preciosas que Deus colocou dentro da igreja foram vendidas a troco de banana, porque eles estão suspirando, estão suspirando em busca do pão, porque não tem alimento verdadeiro.
Então estão se vendendo, estão se deixando comprar também barato, 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 não considerando o enorme e nobre sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. A igreja está se vendendo barato, está se deixando comprar barato, e Satanás é que está pagando o preço, e muito barato. Ele joga moedas praticamente, e a igreja cai, lambendo as moedas do chão, como se fosse o ouro mais precioso da terra, e está colhendo migalhas, não entendendo que os pastos verdejantes do Senhor são bem melhores, mas está preferindo as luzes, os holofotes, está preferindo as cores, os brilhos, os gritos, os aplausos, está preferindo as conferências, está preferindo as mídias, os reconhecimentos. E vai vir aí um reconhecimento muito maior para essa igreja que aí está, com certeza, pode ter certeza. Sabe qual é? O Altíssimo. E você pensa que eu falo isso com alegria? Não, falo com tristeza. Porque o Altíssimo vai dizer claramente, alto e bom som. Esse vai ser o maior reconhecimento que essa igreja da atualidade vai receber. Quando ele disser, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Mas, Senhor, eu curei no seu nome, Senhor. Senhor, eu curei uma pessoa de câncer, eu levantei um paralítico, eu fui no hospital e orei, a pessoa ficou curada, aleluia, xarabacanta. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para restaurarem a alma. Vê, Senhor, e contempla que sou desprezível. Irmãos, eu imagino aqui a angústia colossal que pesava sobre os ombros, a cabeça, a alma, o corpo inteiro de Jeremias. Eu imagino o peso brutal que esse homem sentia na alma, no espírito, por ver tal coisa, por ver o estado lastimável que ele viu a igreja de sua época também, assim como eu e você que tem os olhos abertos, está vendo claramente a igreja nos dias de hoje. Isso não é uma brincadeira, irmãos, isso não é uma brincadeira, é muito sério. Cristo de fato está voltando e muito pouca gente vai subir com ele. Por isso vai haver muito terror quando Cristo voltar. Muito terror. As pessoas vão se desesperar. Elas vão se desesperar. Vê, Senhor, e contempla que sou desprezível. Sabe, eu vejo nessa frase de Jeremias alguém que sabe, puxa vida, estou tentando de tudo, Senhor, como eu sou inútil. Eu vou te falar bem sinceramente, quantas vezes eu já pensei sobre mim mesmo, mas que bela porcaria de crente que eu sou. Eu entendo Jeremias, mas que bela porcaria de crente, que porcaria de cristão que eu sou. Puxa vida, não consigo fazer tal coisa e tal coisa, né?
E também não adianta a gente espernear, porque o mundo que aí está não está querendo ouvir a verdade, principalmente aquela que se chama de igreja. Então imagina a angústia, o camarada desse aí, para ele pensar em tirar sua própria vida, custa pouco, custa pouco. Eu conheço alguns casos, custa pouco, porque a pessoa ela é tomada de uma angústia na alma, que ela fica aflita a um nível muito profundo, né? A um nível muito profundo de aflição. E ela chega a pensar até que o problema é ela, o que é uma mentira, né? Eu entendo essa frase aqui perfeitamente, eu entendo esse pesar aqui de Jeremias. Vê, Senhor, a minha aflição. Aí aqui, ó, vê, Senhor, e contempla que sou desprezível. Meu Deus do céu. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e... Deixa eu virar aqui a página. Atendei e vede se a dor como a minha dor. Tá vendo? E eu nem tinha lido essa parte ainda. Olha o que eu acabei de falar e compara com o que Jeremias está dizendo aí. Vê se a dor como a minha dor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando a pessoa ela serve ao Senhor de verdade, muitas partes da vida dela é de angústia. É de angústia. Eu falo isso também para tranquilizar a muitos irmãos que estão me ouvindo e não entendem muitos momentos de angústia que tem passado. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você também não soubesse. Essa é uma característica dos escolhidos. Muitas das vezes a sua vida vai ser mais momento de angústia do que de lazer, de prazer, de alegrias. Você precisa entender isso. Caso contrário, você vai morrer com depressão. Vai se afundar em algum remédio controlado. Se você não entender como é que funciona o Evangelho de Jesus real, você corre um sério risco de se prejudicar profundamente. Olha essa frase, vê se a dor como a minha dor. Que veio sobre mim. O que eu falei antes? O peso na alma, o peso sobre os ombros, no corpo inteiro de alguém assim. E é assim muitas das vezes que você vai sentir, sim. Fala por experiência própria. Sentimento de impotência, de mãos, sabe, parece que atadas em algumas circunstâncias. E aí você se sente como Jeremias, né? Como eu sou desprezível. Puxa vida. Não consigo que essa situação se desembarace e ainda tenho que ficar assistindo de camarote as coisas irem de mal a pior. Porque inclusive os que deveriam ser os maiores interessados não querem me ouvir. Essa era a dor de Jeremias, é a minha, é a sua e de tantas outras pessoas que se propõem a fazer a vontade de Deus.
Vê se a dor como a minha, que veio sobre mim. Com que, Senhor, me afligiu no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés. Fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Olha o tamanho dessa angústia. E aqui ele também se interpõe como a própria igreja, né? Com o sentimento, né? Daquela que foi abatida por causa dos seus pecados. É como se Deus mandasse um fogo que queimasse os ossos constantemente. E ela se sentisse enferma todos os dias por causa das consequências dos seus atos. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço. Sabe quando você tem aquele nó na garganta, aquela coisa que parece que você vai explodir? É isso que essa parte do texto está traduzindo aqui. Vou ler de novo. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas, quem? As transgressões, né? Estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço. E ele abateu a minha força, entregou-me o Senhor nas mãos daqueles a quem não posso resistir. Quando você está em pecado, quando você comete erros, Deus entrega você nas mãos dos seus inimigos para que você pare, para que você sofra, para que você seja curado pelas suas dores, que são a consequência dos seus atos pecaminosos, para ver se você para de fazer isso, para ver se você para de cometer os mesmos erros, para ver se você amadurece. Então ele te entrega nas mãos dos seus inimigos. É isso que Deus faz. São o jugo das suas transgressões, o peso dos seus erros, ele deixa sobre os seus ombros para que você aprenda e não cometa mais os mesmos erros. Ah, mas Deus não soube os pecados no mar do esquecimento. É mesmo? Então continua pecando que tu vai ver só. Ah, mas o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. É mesmo? Então continua. Vai fundo. Continua pecando. Fica à vontade. Se eu quisesse usar um outro texto também, eu ia dizer o texto que diz que aquele que peca é do diabo. É do maligno. Pronto. E tem o outro que diz que quem é de Deus não peca. E o maligno não o toca. E agora? Refuta uma coisa dessa. Não tem como. Assim como a palavra diz, nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. O Senhor atropelou todos os meus poderosos no meio de mim. Convocou contra mim uma assembleia para esmagar os meus congresso de jovens, culto de jovens. Será que Deus está querendo que os jovens sejam
mais chamados a atenção na atualidade do que recebendo esse monte de afagos que estão recebendo, esse monte de programação de jovens para esmagar os meus jovens. É o culto dos jovens, a programação dos jovens, o evento dos jovens, para o jovem se alegrar, para o jovem dar pulinhos de alegria. Para o jovem, eu estou batendo aqui porque eu vi um rato lá no quintal. Ele correu. Aí o jovem vai e se alegra na presença do Senhor. Aí o jovem vai e faz culto temático. Culto temático. Camisa de futebol para louvar o Senhor. Com a camisa do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do raio que o parta. Também tem a camisa do raio que o parta. Quando for todo mundo para o inferno por seguir esse evangelho de bosta. Desculpa a expressão, mentiroso. É isso que está acontecendo. Ah, mas os jovens precisam se converter. Os jovens precisam parar de ser carnais. Os jovens precisam parar de querer eventinho para mostrar a roupinha, para mostrar quanto tocam bacana, para tirar foto para Instagram, para fazer showzinho, para gravaçãozinha dentro de igreja. O jovem precisa parar com esse lixo. Vai todo mundo pro inferno. Vai todo mundo pro inferno de mão dada. De mão dada. De papel passado e carimbado, assim, ó. Pá! Assim, ó. Pá! Pronto, pode levar. Não se arrepende não para ver. Você tá vendo aqui? Aqui, ó. Isso não sou eu que estou inventando. Vocês estão vendo aqui, ó. O Senhor, Ele convocou. Ele atropelou todos os poderosos no meio de mim. Convocou contra mim uma assembleia. Como é que é essa assembleia? Ó, para quê? Para esmagar os meus jovens. Estou inventando isso aqui? Eu que escrevi isso aqui? Foi eu que escrevi isso? Foi eu que inventei isso aqui? Você entende por que esse tipo de coisa não pode ser falado nas igrejas? Não pode. Se falar vai dar problema. Tá cheio de jovem Nutelinha, de mimimi, cheio de filhinho de pastor, de filhinho de pastora, de pastor, que não fazem nada para agradar ninguém, vivem do dinheiro do povo, são vagabundos espirituais, porque os seus pais também são vagabundos espirituais, vivem da lã, da carne, e não tendo mais com que repartir, repartem até os ossos das ovelhas. E tem lá um outro bando de trouxa que fica seguindo esse falso evangelho, e está escrito aqui, ó, vão ser esmagados. Para quê? Esmagar os meus jovens. Quem foi olha que maravilhoso, né? Quem convocou essa conferência de jovens? Deixa eu mostrar aqui para que não haja dúvida, para que você não pense que eu estou inventando nada aqui no texto, ó. Quem convocou isso aqui? O Senhor. Convocou o quê? Aqui, ó, uma assembleia para dizer que os jovens são os preferidos do Senhor. Não, para esmagar os meus jovens. É isso que está escrito. E com isso eu encerro esta parte.